que eu escolhi para conversar com vocês hoje é sobre produtividade. E aí é a grande pergunta: quem não quer ser produtivo, não é mesmo? Isso foi uma coisa que eu mesmo busco todos os dias pra... Peraí que eu tô bloqueando uma pessoa inconveniente. Pronto, bloqueado. Consegui agora. Então, quem não quer ser produtivo, isso é uma coisa que eu mesmo busco pra minha vida todos os dias. Estou sempre procurando novas técnicas, tanto para me ajudar quanto para ajudar os meus coaches. Então, para quem não me conhece, eu nem me apresentei com tanta novidade aqui, eu esqueci. Meu nome é Débora Cal, eu sou responsável pelo blog da Concurseira Dedicada e coach para concursos e OAB no Aprimora Coaching, que é a empresa que eu sou sócia e uma das responsáveis, né? Então, sejam muito bem-vindos a mais essa transmissão do Periscope e ao vivo pelo Facebook pela primeira vez. Estou muito empolgada. Vamos falar então sobre produtividade. E aí eu queria que vocês pensassem o seguinte: de 0 a 10. Então eu queria perguntar para vocês, de 0 a 10, eu queria que vocês dessem uma nota para a produtividade de vocês. Pessoal do Facebook e pessoal do Periscope, postem aí as notas de vocês. 6, 5, 10, 6, 7. Até que as notas estão boas, né? Estão medianas. 8, 5. Os 5 que estão um pouquinho capenguinhas, né? E aí eu trouxe algumas dicas pra vocês. São aproximadamente 10 dicas, 10 tópicos pra gente discutir um pouquinho. Como vocês podem ser mais produtivos. São técnicas... Oi, Bel. A Bel aqui no Facebook botou 7. 4, o Rosuel. Então, eu busquei aqui 7 dicas para vocês, para ajudar a que realmente vocês sejam mais produtivos, produzam mais, tenham mais qualidade nos estudos de vocês e não só nos estudos. Essas dicas elas só podem ser utilizadas para a vida. É só a gente adaptar. Na verdade, essas dicas são de produtividade, de coaching para a vida, life coaching, e eu adaptei para o mundo de concursos. Então vamos lá. Nem vi se tem coach meu hoje ao vivo. Normalmente meus coaches estão sempre aqui. A Rita está sempre presente. Não sei se tem alguém aí. Bom, vamos lá. A primeira... Oi, Liliane! Aos pouquinhos meus coaches vão aparecendo. Ó, Rodolfo também. Aos pouquinhos todo mundo vai aparecendo. Então vamos lá, a primeira dica. A Nanda também, Fernanda. Ih, gente, meus coaches estão em peso. Carla, Dutra... Que ótimo, muito bom ver vocês aqui, gente. Então vamos lá, a primeira dica é que a gente tem que ter clareza no nosso objetivo, a gente tem que ter clareza no nosso foco. O que é ter clareza? É saber exatamente para o que você está estudando, qual cargo, qual concurso que você quer. A pior coisa que existe para um concurseiro é pular de galho em galho. Saiu o edital do TJ, saiu o edital do TRF, saiu o edital de magistratura, saiu o edital da procuradoria. E quando você vê, você está cada hora estudando para um concurso diferente. Parece que você não evolui, que você fica preso. Você não tem aquela continuidade nos estudos. A todos os momentos, é como se você estivesse iniciando uma nova etapa, reiniciando seus estudos. Você tem novas matérias para estudar, você tem tópicos diferentes no edital. A gente não consegue sintetizar num estudo único de uma forma tão tranquila quando a gente pula de galho em galho. A gente não tem um objetivo e um foco. Então isso é o mais importante. Essa primeira dica seria: escolham o concurso de vocês. E não fiquem nessa, tribunal. Não, coloquem um foco específico, TRT, TRF. O que vai ser? Muita gente gosta de combinar o TRT com outros concursos. TRT eu acho que é um concurso muito particular, que quem faz TRT tem que focar no TRT e tem que seguir em frente. Não pode ficar acumulando com TRF, TREs, por exemplo, porque vai cair penal, processo penal, vai cair eleitoral, matérias que são diversas, que não são comuns ao TRT, e não tem trabalho e processo de trabalho, que são as duas matérias principais do TRT, né? Então isso é muito importante e fica aí como exemplo para vocês. Então escolham um concurso. E aqui eu queria que vocês me falassem, postem aí o pessoal do Facebook, o pessoal do Periscope, quem aqui, é só dizer eu,
Quem aqui tem foco e sabe para qual concurso quer estudar? Vamos lá. Carla, meus coaches estão arrasando, né? Todo mundo tá com foco definido já. Olha, sempre tive, Laura. Oi, Laura. Laura, minha continha entrou aqui no Facebook. Laura, estou falando sobre foco, Laura. Chegou na hora certa. Aline, Abel tem foco. Olha, todo mundo, hein? Gostei de ver. A grande maioria tem foco e isso é muito bom. Já temos a primeira etapa completa. Esse foco aí, Renata, a gente tem que, né, dar uma ajustada nesse foco. Tem que ver o que é foco realmente, qual é o ideal realmente para você. Porque ainda mais que INSS já foi. E agora? Qual é o seu objetivo? Tá bom? Vamos lá, a segunda. A segunda dica é uma que meus coaches também já estão ali organizadinhos. Você tem que ter um planejamento, você tem que conhecer um método de estudos, vocês têm que saber como estudar. As pessoas têm muito medo, em regra, de não conseguir cumprir, e isso eu já percebi, metas que elas mesmas estipulam e por isso elas deixam de criar metas, de montar planejamento de estudo. E aí você fica com o estudo completamente solto. Você pode perceber, e quem é meu coach tá aí pode conferir isso, pode confirmar isso. O rendimento muda completamente quando você sabe quando é hora de fazer questão, quando é hora de fazer teoria, quando é hora de fazer revisão, qual é o dia de cada matéria. Quando fica tudo bem definido, fica muito mais fácil, você sabe o que fazer. Porque a pior coisa que tem é você acordar e falar, ok, o que vai ser da minha vida? Deixa a vida me levar. Hoje eu vou estudar o que eu tô afim. Hoje eu vou estudar português porque eu acordei no clima de português. Aí começa a estudar português. Ai, já cansei. Agora eu vou pegar matemática. Vai pra matemática, faz três questões. Ah, mas eu não tô legal, não. Vou. Ai, mas que trabalho eu não tô bem. E vai pro trabalho. Quando você vê, você começou 3, 4 matérias no dia e você não finalizou nenhuma. Você não conseguiu, sabe, esquematizar o seu estudo, não conseguiu ter qualidade de estudo. E você fica perdido, né? Seu estudo fica solto, seu estudo fica perdido. Você não sabe como organizar, como se organizar. E começa a sentir que parece que você fica rodando e não sai do lugar. Então, isso é muito importante. Perguntaram ali se precisa esgotar o assunto de uma disciplina para partir para outra matéria. Não, você tem que ter horários de estudo. Então, eu tenho 3 horas, eu tenho 4 horas para teoria. Acabou meu tempo, eu parto para outra matéria. Óbvio, você tem que encerrar um raciocínio. Você tem que encerrar um subtema, pelo menos. Mas, digamos, se você está lendo um livro sobre controle de constitucionalidade e o controle de constitucionalidade tem 200 páginas no livro, 150 páginas no livro, você vai fazer o quê? Você só vai parar quando você lê 150 páginas? Será que você não consegue sintetizar isso em subtópicos, dividir e dessa forma continuar o estudo, progredir em várias matérias? Não é necessariamente importante que você finalize um tema, você tem que finalizar uma ideia, tá bom? Tanto que em algumas aulas, inclusive, os professores não finalizam, porque o tema é muito grande. Então, às vezes, o tema é muito grande e não cabe em 3 horas, em 4 horas de aula, por exemplo, e eles mesmos subdividem o tema, né? Então, a nossa segunda dica seria essa: você ter o planejamento de estudo, vocês vão ver que vai mudar a vida de vocês. Eu já fiz, inclusive, um periscope sobre planejamento de estudo, tá lá no meu canal do YouTube disponível, blog da Concurseira Dedicada. Quem quiser, vai lá, dá uma olhadinha. Vocês vão poder assistir, eu ensino passo a passo como fazer, tá bom? Para quem é meu coach, para quem não é meu coach, todo mundo pode assistir. E a outra dica que eu queria trazer para vocês é a nossa terceira dica de produtividade. Tenha uma agenda em que você anote, que você planeje a sua vida. Porque o que acontece? Quando a gente estuda para concurso, a gente não estuda só para concurso, né? A gente estuda, mas a nossa vida tá ali. Nossa vida tá correndo, tá acontecendo. A gente não aperta o pause e pronto, parou a vida, né? Agora eu vou ter tranquilidade para estudar. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Então,
Se você tem que se organizar na noite anterior, pega a sua agendinha, já planeja, olha, eu tenho que ir ao banco pagar a conta, então eu vou de manhã, tal horário. Óbvio, tem imprevistos que vão acontecer e eu vou falar de imprevisto daqui a pouco. Mas o que puder ser programado é melhor, porque dá, desculpa, uma sensação muito boa você saber qual é a hora de iniciar e qual a hora de parar e qual a hora de mudar de tarefa. Senão, você começa a fazer uma atividade pensando na outra que você tem que fazer, aí você para essa aqui e vai para outra. Aí faz a outra, volta pra ela. Aí lembra que tem uma outra e vai. Quando você vê, você faz um monte de coisa durante o dia, mas no final mesmo, você não fez quase nada, porque você não finalizou tarefas. Eu fico assim, às vezes, e eu já mostrei algumas vezes, vou mostrar aqui pra vocês, eu tenho esse caderninho sempre do meu lado, e aqui eu vou anotando tudo que eu preciso fazer. Aqui no caso são os cronogramas, e vou botando as datas de início, então eu tenho os meus prazos já, isso finalizados na minha cabeça. Então, conforme eu vou fazendo, eu vou riscando, tá vendo? Isso é ótimo porque dá a sensação de você cumprir etapas. E segundo, você sabe exatamente de forma organizada. Aqui eu sei quem enviou o simulado primeiro, qual foi a data que a pessoa enviou, qual é a data que eu preciso entregar. Desculpa, gente, eu tô me recuperando da gripe, eu tô tossindo ainda. Peraí. E dessa forma, eu consigo ter uma organização maior. Então, deixe sempre organizadinho já o que você tem que fazer no dia seguinte. Ah, eu tenho que ir ao médico e depois eu já tenho que ir ao mercado. Aproveita que você tá na rua, vai ao mercado para depois voltar. E quando você voltar, você realmente vai estudar. Sabe? Se organize, se planeje, deixe tudo direitinho em cada horário, vocês vão perceber que vai ficar muito mais fácil. Ter um papel ao seu lado para que você possa ir anotando todas as coisas que durante os estudos vão aparecendo, que vocês vão lembrando, também é muito bom. Porque, em regra, a gente começa a estudar e aí a gente quer procrastinar, né? A gente quer fazer tudo, até lavar a louça, dar banho no cachorro. A gente tem vontade de fazer qualquer coisa na hora do estudo, menos estudar. Então, deixe uma listinha do seu lado, vai anotando tudo que você lembra que você precisa fazer, para que no momento do seu intervalo você já possa ir matando uma das atividades. Não deixa para fazer tudo, não começa a ler o livro, ai, eu não botei a roupa para lavar. Aí você levanta a roupa para lavar. Ai, eu não liguei pra minha tia. Vai, liga pra tia. Quando você vê, você tá fazendo tudo. Um monte de coisa extra e o estudo mesmo tá ficando de lado, tá bom? Quarta dica pra produtividade. Dormir, gente. Dormir é importante. Não tem coisa mais importante do que dormir. E concurseiro, sim, precisa dormir. Concurseiro tem mania de achar que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Que não pode, na verdade, se dar ao luxo de ter lazer, não pode se dar ao luxo de dormir. Não, gente, vocês precisam disso, todo mundo precisa disso. Inclusive, é durante o sono que o nosso cérebro memoriza, que ele faz as conexões, que realmente você vai ter memória, você vai lembrar, vai proporcionar com que você lembre de tudo que você estudou. Então, existem alguns estudos científicos que mostram, inclusive, que o mesmo tempo que você estuda, pelo menos é o mesmo tempo que você tem que dormir. Então, para que essas conexões sejam realmente feitas e consolidadas. Então, imagina, se você estuda 6, 7 horas por dia, você pelo menos 6, 7 horas por dia tem que ter de sono. Isso é muito importante. E aí, na hora de dormir, muita gente fica ansioso, pensando em tudo que tem que fazer, nervoso muita gente sofre de ansiedade e aí não consegue ter qualidade de sono. Relaxamento, gente, relaxamento, meditação, tudo isso ajuda muito. Os meus coaches, eu passo para eles exercícios de relaxamento, de meditação. Muita gente fala, meditação não é pra mim, relaxamento não é pra mim porque eu sou muito ansioso, eu sou muito agitado. É justamente pra você. Justamente pra você que essas duas coisas são feitas. O que acontece? Se vocês perceberem, inclusive, quem sofre
Não sei se alguém aqui já passou por isso, mas com uma crise muito grande de ansiedade, de ir pro psiquiatra e tudo mais. A meditação, ela é incluída, inclusive, por muitos médicos, né? Como forma também de aliviar essa ansiedade, de tirar da crise de ansiedade, crise de estresse e tudo mais. Então tente, na internet vocês encontram várias meditações guiadas, várias músicas de relaxamento, que basta você sentar, você fechar os olhos, sabe? Ouvir a música e ir acalmando a sua respiração naturalmente, sem forçar. Vai relaxando. A mesma coisa na hora de dormir. Se você é muito agitado, não vai ficar na cama com o celular na sua frente, você digitando, olhando e-mail, vendo quais são os concursos que saíram essa semana. Gente, desliga, sabe? A hora de dormir é a hora de dormir. Você deitou na sua cama, não é hora de ver nada disso. Isso às vezes acontece comigo, de eu deitar e falar assim, eu vou ver aqui rapidinho o que não sei quem tá fazendo. Aí quando eu vejo, eu já perdi um tempão, eu fiquei às vezes mais agitada, eu começo a me cobrar porque eu tenho que fazer não sei quem, tenho que mandar uma mensagem pra não sei quem lá. E você dorme, demora a dormir e quando dorme tem uma péssima qualidade de sono. Então prestem bem atenção nisso. Durmam com qualidade. Se vocês não têm qualidade de sono, façam relaxamentos. Às vezes você sabe que você tem que dormir, tá no seu horário, você não tá com sono, você tá cansado, mas não tem sono, o sono não vem, né? Um pouco até de insônia. Faça um relaxamento. É tiro e queda. Eu passo um pros meus coaches que tem lá no exercício, tem lá no nosso grupo privado, que olha, aquele ali é tiro e queda. Você faz e puf, você dorme que nem uma pedra. É impressionante. A quinta dica, né? É para que vocês... Telefone tocando, atrapalhando. Tudo bem, vai tocar. Até me desconcentrei. Desligar as redes sociais na hora do estudo. Desligar o telefone também pode atrapalhar, né? E aqui, enfim. O que vocês vão fazer na hora de estudo? Desliga tudo, sabe? Tira o celular do seu lado, desloga das redes sociais. A pior coisa é você estar com o celular do seu lado, o WhatsApp tá tremendo, aí chegou notificação que um professor tá fazendo um periscope. Aí chegou a mensagem do seu amigo perguntando se você quer sair à noite. E aí você tá... Ou então você tá estudando, aí você para rapidinho. Vou dar uma olhadinha rapidinho, tá acontecendo no Facebook, no Instagram. Vai e entra. Quando você vê, pum, você ficou 15 minutos ali, 20 minutos. Que você deveria estar estudando, não estava no seu horário de intervalo. Ou estava no seu horário de intervalo e você ultrapassou ele. Então, celular fica num cômodo diferente do que você está na hora de estudar. Esse rapidinho, a Laura tá falando aqui, esse rapidinho é um problema, não existe rapidinho. Então, nos intervalos do estudo, não olhe o celular, a não ser que você já esteja assim, eu tô 2 horas sem olhar o celular, eu tenho filho, eu tô esperando uma ligação, beleza. Mas se não, deixa o seu celular ali num outro cômodo. Quem estuda em biblioteca, deixa da mochila desligado no modo avião, desconectado das redes sociais. Isso é uma dica que eu dou. Sai do Facebook, sai do Instagram, sai do Snapchat, sabe? Sai de tudo para que não esteja com login automático. Você tem ainda o trabalho de se logar para ver. Porque você vai, na hora que você começar a fazer, você vai falar, é verdade, eu tenho que fazer isso. Aí você vai ficar com preguiça. Não vai fazer. Então, dica de ouro essa. Ou o celular num cômodo diferente, ou ele desligado, ou ele deslogado de todas as redes para realmente diminuir essa frequência de visualizações de vocês, tá bom? Uma outra dica, essa é a nossa sexta dica. Nossa sexta dica, preocupe-se mais com a qualidade dos estudos do que com a quantidade. Isso é muito importante. Em regra, a gente fica assim, as perguntas que eu mais escuto, tanto nas redes sociais que me mandam, também quando os meus coaches começam o processo de coaching. Quantas questões eu tenho que fazer por dia? Quantas páginas eu tenho que ler por dia? Quantas horas é o ideal para estudar? Não tem ideal, gente. Não tem receita de bolo. Não existe isso. Parem de querer coisa pronta. Não existe.
Qual é o melhor? O melhor que você puder. Quantas questões eu tenho que fazer em 1 hora? O máximo que você conseguir. Ai, Débora, só tô conseguindo 3. Faça 3. Amanhã você, com a prática, daqui a 1 semana, daqui a 2 semanas, você tá fazendo mais. Mas não se cobre. Ah, Débora, só tô lendo 10 páginas por hora. É pouco? Não é a média. Mas é o quanto você consegue hoje. Adianta você começar a estar estudando ali. Ih, meu Deus, peraí. Voltou. O Facebook deu uma travada. Adianta você estar ali estudando e aí você ficar, ai meu Deus, tem 40 minutos que eu tô estudando, só cheguei em 10 páginas. Eu tinha que ler 15 páginas em 1 hora. Eu não vou conseguir. Como é que eu vou fazer? Tá perdendo tempo. Perdendo concentração. Aí você já não sabe mais o que você estava lendo, não sabe onde você parou, não sabe o que estava acontecendo, você fica completamente perdido. Então foca. Foca exatamente no que você está fazendo. Se em 1 hora você conseguir cumprir as 15 páginas que você se planejou, maravilhoso. Se não, beleza, o que foi estudado com qualidade, isso é o mais importante, sabe? Não importa a quantidade. Eu recebi semana passada, desculpa, eu tô muito congestionada ainda. Então eu recebi semana passada uma mensagem que falava que assim, Débora, eu não tô tendo qualidade de estudos e eu tô preocupada porque eu não sei quantas horas eu tenho que estudar para ser aprovada e não sei quantas questões eu tenho que fazer. Gente, sabe? Se desliga disso. Seja bem objetivo, seja bem prático, porque foque muito mais na qualidade dos seus estudos do que na quantidade. Inclusive, a menina falava que pro concurso do INSS, ela tinha estudado todo o edital. E aí ela percebeu que muita coisa ela tinha estudado, mas que ela não lembrava, que ela não tinha fixado o conteúdo. Por quê? A preocupação dela foi bater todo o edital. A preocupação dela não foi aprender o edital. Então as pessoas vêm com aqueles milagres de em 30 dias veja e reveja o seu edital. Em 60 dias veja e reveja mais 3 vezes o seu edital. Cara, isso é pessoal, isso não pode ser colocado para todo mundo, sabe? Tem gente que é iniciante, tem gente que já tem um estudo mais avançado, a gente não tem como programar isso. Então, se preocupe em estudar. Se você tiver 50% do edital estudado, mas aquele 50% que tem grande incidência em prova e bem estudado, que qualquer questão que caia daquela parte do edital você acerte, você esteja com o estudo baseado em revisões, baseado em questões, você vai conseguir, você vai se dar bem, sabe? Tem muita gente que é aprovado que não estudou 100% do edital, mas que estudou muito bem as partes mais importantes, que começou, isso é outra coisa que eu sempre falo, você não precisa começar a estudar do edital do início. Começa pelos pontos mais importantes e depois vai voltando. Como é que eu sei quais são esses pontos mais importantes? Pegue provas antigas, faça as questões. É um processo que é preciso, é um processo de descoberta que é preciso que você passe por ele. Você não pode querer tudo sempre pronto, porque a gente consegue armazenar mais o conteúdo se a gente corre atrás, se a gente busca. Então, façam essa pesquisa, descubram quais são esses temas e comecem por eles. Vocês vão ver que vocês, tirando essa pressão de quantidade de estudo, de temas estudados em determinado tempo, quantidade de questões por hora, a partir do momento que você tira essa pressão, você percebe que o seu estudo rende mais com qualidade. Então lembre-se sempre, qualidade é muito mais importante do que quantidade. Eu não me importo com quantidade, porque na quantidade não é aprovado aquele que estuda 100%. É aquele que sabe o que caiu na prova. E às vezes o que estudou 100% sabe tudo que caiu na prova, mas muitas vezes quem estudou 100% do edital não sabe. Então, não se preocupem com isso, tá bom? A 7ª dica, na verdade eu até já falei, que é para vocês deixarem um papel sempre do lado de vocês, para que vocês anotem tudo que vem na cabeça de vocês, que vocês precisam fazer durante o dia, mas que não é aquele momento porque você está estudando. Uma etapa de cada vez. 1 hora, cada coisa tem sua hora. Isso é o mais importante. Não ultrapasse etapas. Quando você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você não faz nada.
Tenha calma e tranquilidade, que a gente nunca vai dar conta de tudo. Eu, inclusive, sofri muito com isso no início, quando eu me casei. Um ano e meio, né, que eu casei. Então eu sofria muito porque eu queria ser a profissional perfeita, eu queria ser a esposa perfeita, eu queria ser a dona de casa perfeita, eu queria fazer tudo perfeito. Não dá pra ser perfeito em tudo ao mesmo tempo, porque simplesmente as demandas não param, as demandas aumentam. Elas vão aparecendo. Então eu me dedicava ao trabalho e aí a casa ficava faltando. E aí eu não tinha feito o almoço, não tinha feito o jantar. E aí meu marido vinha almoçar em casa, por exemplo, porque ele não tinha dar aula à tarde. E eu ficava enlouquecida, ficava me culpando por isso. Ou então ele queria ver um filme e eu queria trabalhar. Então a gente começa a se cobrar muito. Mas porque não dá pra ser perfeito, assuma isso, sabe? As tarefas não vão acabar, elas vão continuar aparecendo durante todo o seu dia, os imprevistos vão continuar. Como eu falei, a vida não dá pause. Isso é o mais importante, a gente ter consciência. Essa até já é a 8ª dica. Se adeque, se adapte à ideia, principalmente, de que os imprevistos vão acontecer na sua vida. A sua vida não vai parar. Você vai estar estudando, às vezes, no melhor dos seus rendimentos e pode ser que aconteça algo muito sério, que você tenha que parar de estudar por uma semana. Ou você fique doente, você pegue uma gripe. Às vezes, já aconteceu uma vez recentemente de eu ter agendado, por exemplo, uma entrevista pra noite e me dar uma enxaqueca de eu ter que ficar trancada no quarto no escuro. Gente, é imprevisto. Adianta eu com dor ainda ficar me culpando porque eu não consegui fazer a entrevista? Não, transfere pro dia seguinte, paciência. Sabe? Acha um horário ali para que eu possa atender da forma mais rápida possível aquela pessoa, para que ela não tenha que esperar novamente um horário certinho na agenda. Eu adapto. Não dá pra gente se culpar. Hoje eu tinha que estudar 7 horas, mas aí eu tive que urgente resolver um problema que minha mãe me pediu, a minha mãe passou mal, eu tive que levá-la no médico, eu não me senti bem, fiquei gripada. Que isso é horrível, e aí você fica sofrendo. Você sofre hoje que você não tá mal, ao invés de se recuperar. No dia seguinte, pode ser até que as coisas estejam mais resolvidas, mas você passa o dia seguinte sofrendo com o que você não fez no dia anterior. E aí vira uma bola de neve. Você tá cada vez mais improdutivo porque você não produziu um dia. Então, gente, passado é passado. Não deu certo ontem? Não deu certo ontem. Hoje é um novo dia. Se esforce para que hoje seja diferente, para que hoje você possa dar o seu melhor. Tá bom? A outra dica é para que você nunca faça uma tarefa. Na verdade, eu organizei uns tópicozinhos para mim e eu comecei a embolar um no outro, né? Um já foi puxando o outro, alguns eu já falei. Mas nunca inicie uma nova tarefa antes de você começar. Não, nunca inicie uma nova tarefa antes de você finalizar outra. Por quê? Não adianta você estar estudando constitucional, foi como eu falei antes, pensando que você tem que fazer as questões de trabalho, que ontem saiu um gabarito que você tem que conferir, que você tem muito que estudar férias em direito do trabalho. Não adianta, foque em um, sabe? A partir do momento que você focar na atividade que você estiver fazendo, você vai perceber que você vai ter muita mais qualidade, você vai conseguir até fazer de forma mais rápida, você vai produzir mais. Você não só vai ganhar em qualidade de estudo, como você também vai ganhar em quantidade de coisas que você vai conseguir. Porque a pior coisa que tem é a gente começar algo e parar. A gente demora muito mais e fica cheia de tarefa iniciada sem resultado, que a gente não vê fim. E aí parece que você para no final do dia e fala assim, gente, eu fiz tanta coisa e não dei conta de nada. Eu comecei a estudar e parece que eu não estudei nada. Porque eu estudei um pouquinho de cada matéria, porque eu começava uma e pensava na outra. Você fica paralisado, você não rende. Na verdade, isso até te desmotiva, você vai ficando mais desmotivado para o estudo. Isso vai gerando até uma situação de procrastinação, que é justamente o contrário da produtividade. Nós, na verdade, muitos de nós somos procrastinadores assim natos. Só que a procrastinação é algo que a gente pode trabalhar.
você vai ver que é um exercício diário. E essa já é a próxima dica. É um treino diário, você se procrastinar, você vencer a procrastinação, você batalhar todos os dias. Não é porque você tem um defeito que você vai ter esse defeito pro resto da sua vida. Você tem que sim se controlar todos os dias, para que todos os dias você não caia naquela falha. A gente precisa de aproximadamente 21 dias consecutivos fazendo uma determinada atividade para que a gente se adeque a ela, a gente se acostume com essa atividade e ela realmente entre na nossa rotina. Então perceba, não adianta você querer fazer 1, 2, 3 dias e abandonar. É persistência. É que nem na academia. Você entra na academia. No primeiro dia, o peso vai estar pesado demais. Você pegou 2 quilos e está morrendo. Na semana seguinte, você já está pegando 3 quilos. No mês seguinte, você já pulou para 4 ou para 5. Então, você tem que perceber que é um exercício diário. Você tem que exercitar todos os dias. Não tem pílula mágica. Tomei o remedinho, fiquei produtivo. Não existe isso, gente. É dedicação. Todos os dias você tem que fazer por onde. E cada dia que você fizer, você vai perceber que mais produtivo você estará no dia seguinte. Porque você fica mais motivado. E quem tá aí pode confirmar. Não acontece isso com vocês? Se vocês estudam hoje muito bem, cumprem a meta, ficam felizes da vida no dia seguinte, vocês não têm uma tendência a acordar com vontade de estudar e estudar com mais qualidade? Ó, a Dani já botou ali, com certeza. E é assim. Assim como também acontece o contrário. Um dia improdutivo, se você não se esforça, se você se deixa levar pela procrastinação, pela desmotivação, você vai tender a do dia seguinte estar desmotivado. E se você não enfiar na sua cabeça, é agora, eu preciso fazer isso, eu vou fazer, eu não tô com vontade, mas que se dane, eu preciso fazer. Você simplesmente vai e faz. E no dia, aí você vai cumprir a sua meta ou chegar próximo de cumprir a sua meta e no dia seguinte vai ser mais fácil. Saia da sua zona de conforto. Não fique esperando você estar motivado, estar bem, estar feliz, estar disposto para estudar. O estudo precisa de dedicação diária. Pensa em trabalhar. Você pode virar e falar assim, hoje eu não tô com preguiça, não vou trabalhar não, vou ligar pro meu chefe, sei que eu tô com preguiça. Aí você faz isso 1, 2, 3 dias na semana. Aí na outra semana, hoje eu tô tão triste, eu briguei com meu namorado, minha mãe encheu meu saco, meu pai, briguei com ele porque eles já perguntaram quanto estudo eu passo, tô muito triste, vou passar o dia chorando, não vou trabalhar. Vocês podem fazer isso com o trabalho? E aí, pode? Quero interação, gente. Vocês estão muito quietinhos hoje. À vontade. Não pode fazer isso. Então, você realmente precisa fazer. E vocês têm que encarar os estudos com a mesma seriedade que vocês encaram o trabalho de vocês. A motivação de bater a meta é tão boa que estudo até com dor como essa semana. Exatamente, Liliane. E eu estou muito orgulhosa de você. E é isso mesmo. Você precisa se dedicar, porque um dia você sente aquela sensação boa, aquela felicidade. No dia seguinte vai ser muito melhor. Então não deixem que os fatores externos e até um pouco internos atrapalhem no estudo de vocês. Vocês podem não estar com vontade hoje, agora, nesse momento, mas a vontade vem conforme você começa. A primeira hora vai ser difícil, a segunda hora pode ser ainda mais ou menos, mas você vai vendo que quanto mais você se esforça, mais você produz. E no final do dia você vai falar assim, que bom que a minha meta era estudar 4 horas e eu estudei 3, eu estudei 2. Porque foi muito melhor do que ontem, que eu não estudei nenhuma hora. Eu fiquei o dia inteiro falando, vou começar, não tô com vontade, vou deixando pra lá. Então, se condicione. Não tem essa de vontade, não tem essa de tristeza, não tem desmotivação, não. Vai e faz. Pronto.
Superação a cada dia, exatamente, Dani. Tem que se superar, sabe? A vida não é fácil para todo mundo. Eu também não acordo todos os dias feliz. Mas eu tenho que estar disposta para trabalhar, eu tenho que estar disposta para ajudar os meus coaches. Vocês que trabalham e estudam também precisam, apesar de não estar num dia bom, ir trabalhar e dar o seu melhor no seu trabalho. Porque se o seu rendimento no trabalho começar a cair, você vai ser demitido. E nos estudos, o que acontece? Você é reprovado. Só que qual o problema? Nos estudos, a procrastinação acontece de uma forma que nos estudos acontece de uma forma que é até um pouco mais fácil você enrolar. Por quê? Porque você não vê imediato o resultado do seu erro, digamos assim. Porque hoje você está sem edital. A sua prova sai, aí o edital sai daqui a 4 meses. Só que aí esse período todo que você enrolou, o resultado vem lá no dia da prova, com a reprovação. Então, como você não sente a dor no momento que você faz a besteira, sabe? Não é tipo, meteu a mão no fogo, sentiu queimar e tirou. Você vai se permitindo errar. Então, pense como se todos os dias... Sabe aquele sentimento que bate na semana da prova? Que você fica desesperado, que você quer ler tudo. E que você se torna a pessoa mais produtiva da vida. Que você estuda tudo que você não estudou o período inteiro. Então, aqueles 3 dias antes da sua prova, o dia antes da sua prova, tenha esse sentimento todos os dias. Cara, se você tiver essa garra, essa vontade de aprender e de botar em dia tudo que você precisa durante todo esse período, você vai perceber que você vai melhorar e você vai ser aprovado muito rápido. Desde que você, óbvio, estude da maneira correta e estude com qualidade. Lembre-se sempre que a qualidade é muito mais importante do que a quantidade. E mais uma dica também, na verdade, já é a nossa 11ª dica. Eu falei que eram 10 dicas, são 11 dicas. A 11ª dica é... Ai, que bom, Laura. A Laura tá aqui comentando no Facebook e eu acabo esquecendo de olhar pra baixo. A 11ª dica, principalmente, é não permita que o seu crítico interno acabe com a sua motivação. Porque perceba, deixa eu tomar aqui um pouquinho de água, para não começar a tossir de novo. Então perceba, às vezes você acorda motivado, pode acontecer o contrário, né? Você acordou motivado, começou a estudar, e aí você começou a fazer exercício e começou a errar. E aí você começa a errar e fala, isso não é pra mim, eu nunca vou conseguir passar, eu tô cheia de dificuldade, eu não sou boa, só dá certo para as outras pessoas, eu não vou conseguir, eu sou muito ruim, eu sou burra. E aí aquela motivação para estudar que tava lá em cima vai fazendo, vai despencando. Porque você mesmo tá deixando que aquela vozinha maluca dentro de você, aquela vozinha irracional, o seu crítico interno, venha trazer um monte de dificuldade para você, um monte de empecilho, dizer que você é um monte de coisa que você não é. Então, acabe com essa vozinha, sabe? Não dê ouvidos para ela. Pensa o seguinte, se você tá errando, que bom que eu tô errando. Esse é o momento de errar. Porque se eu não faço questões agora, no dia da prova, eu não sei, eu não tô acostumada a fazer questão, não tô acostumada a fazer prova, eu não sei se eu tô bem, se eu tô mal, eu não sei se eu erro, se eu acerto, porque eu não treinei. Então, erre tudo que você tem pra errar durante os seus estudos. Deixe os acertos pra prova, sabe? Mas aprenda, obviamente, aprenda com os seus erros. Treine e faça aferições com simulados do seu rendimento pelo menos uma vez ao mês para você perceber a sua evolução, para perceber quanto você... Pelo menos não, o ideal é uma vez ao mês para você ter realmente uma qualidade. Exatamente, um caderno dos seus erros, Aline. Os meus coaches, eles fazem isso, eu mando eles fazerem e isso dá toda a diferença. Agora, não adianta fazer esse caderno e não ler. Precisa ter a revisão. E aí a qualidade, tá? Então, falando desse crítico interno, dessa vozinha interior, a Laura botou aqui, as intervenções dos pais, da família, etc. A vozinha é o pior de tudo, mas os outros também. Os outros são ruins. Assim, o que acontece? Normalmente família, ela não fala por mal.
Ela fala porque ela gosta de você, ela se preocupa com você. Então, ela é uma forma dela mostrar que tá junto, sabe? Que tá ali participando. Então, o mais importante não é o que os outros falam, é a forma que você recebe. Porque é uma junção, na verdade. Ela falou que a vozinha é o pior, mas que os outros também são muito ruins. Mas se você recebe a crítica do outro, poxa, mas você se dedica tanto, como é que você não foi aprovado? Nossa, você estuda tanto, o vizinho foi aprovado em 3 meses, você estuda bem mais que ele, como é que você não passou? Isso só dói, só incomoda, porque a vozinha tá lá dentro. Porque você acaba que meio que concorda com eles. Porque você não tá com certeza do que você quer, com certeza do que você faz. Porque simplesmente você ouve aquilo e aquilo, mal ou bem, é algo que você pensa. É algo que a sua vozinha fala pra você. E aí eu queria propor um exercício pra vocês pra calar a boca dessa vozinha. É muito simples. Eu quero que vocês peguem e formulem uma frase. Uma frase que vocês vão falar todas as vezes que você perceberem essa vozinha incomodando, falando que você não vai conseguir, que você não é bom o suficiente, que você é burra, que todo mundo consegue menos você. Não é pra calar a boca dos outros, é pra calar a sua vozinha, que os outros a gente não tem como, né? Eu não falo qual é a frase, cada um tem que criar a sua frase, porque tem que ser algo que se motive. Pode ser, por exemplo, eu tenho uma coach que criou a frase: eu quero, eu posso, eu consigo. Então, todas as vezes que a vozinha começa a incomodar ela para, fecha os olhos e fala: eu quero, eu posso, eu consigo, eu quero, eu posso, eu consigo. E ela fica falando, até internalizar aquilo e ela sentir crescer aquela vontade dentro dela. Você vai perceber que se você falar a sua frase várias vezes seguidas, acreditando nela, vamos falar um versículo da Bíblia, pode usar. Então, é uma frase que te motiva, seja ela qual for. Você é bom, você é capaz, eu sou capaz de fazer o que eu quiser, não importa, é seu, é pessoal, tá bom? Então, uma forma que você pode fazer, se você não quiser fechar os olhos e fazer, se olha no espelho, se encara, olha nos seus olhos no espelho e fala que nem uma louca mesmo, fecha a porta do quarto, do banheiro, liga o som pra ninguém ouvir, se você tiver vergonha, e repete a sua frase. Você vai perceber que isso vai te dar garra, vai te dar motivação, e você vai calar a boca da vozinha do seu crítico interno, sabe? Dá até um nome, se você quiser, pro seu crítico interno. Chata, idiota, sei lá, cria um nome, sabe, pra ele. E toda vez que você ouvir essa voz é tipo, para, sabe, não quero te ouvir. Não tem aquela música do Jota Quest que fala assim: ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ó, a pessoa cantando ainda. Mas é justamente esse o objetivo, é você falar: eu não vou te dar ouvidos, porque você não vai contribuir nada. Você me faz perder tempo de estudo. Você me faz perder motivação. Você me faz ser uma pessoa que eu não quero ser. Me faz ter sentimentos que eu não quero ter. Então, pra que você dá ouvidos? Pra ficar curtindo foca? Pra ficar curtindo fossa? Não, gente. Sabe, faça o seu melhor, dê o seu melhor, não tá bem. Ontem mesmo eu até postei no Snapchat, pra quem não me segue, é blog Ser Dedicada. Vou até aqui daqui a pouco botar meus contatos. No Snapchat eu falei que ontem eu fui toda empolgada a pegar meu cartão de visita novo e ele veio todo errado, cheio de defeito. E eu fiquei muito chateada. E eu tava num dia que eu tava muito empolgada, eu tava muito feliz. Eu saí de casa de manhã mega empolgada. E aí aconteceu isso, eu fiquei muito triste, muito triste. Porque hoje eu ia dar uma palestra, eu vou dar uma palestra tarde num curso no IMP Rio. E aí eu queria levar meu cartão novo, sabe? Eu tava toda empolgada. Quando eu olhei aquela porcaria daquele cartão todo errado, eu olhei e falei assim, cara, que merda, sabe? Eu fiquei muito triste. Eu postei no Snapchat que assim, que eu tava chateada e o que eu fazia pra mudar esse meu ânimo e realmente eu consegui fazer o quê?
eu me fechei, eu entrei no meu, aqui é o meu escritório, né, em casa, aqui fica a minha mesa e atrás fica a mesa do meu marido, quando a gente trabalha em casa. E aí eu botei uma música animada que eu gosto, botei no máximo e fiquei sozinha, dançando, cantando, me mexendo. Não fiquei botando aquela música de sofrência, aquela música triste, Mariah Carey, sabe? Fiquei chorando ouvindo a música Minha Vida é uma Droga. Não, eu fiz o contrário. Se eu tava achando que não tava legal, não tava bem, pra que eu vou me afundar mais? Eu usei uma forma de me tirar da fossa. Ainda mais porque eu tava triste e chateada por uma coisa muito pequena, né? Isso é o mais importante. Você já faz isso e você vê que realmente muda. É completamente diferente. Então essa é a minha dica. Então, gente, basicamente essas são as 11 dicas que eu trouxe pra vocês. Eu já falei até pra caramba, já falei 50 minutos. Eu tenho uma palestra ainda pra dar às 5 horas da tarde. Eu tenho que poupar um pouquinho da minha voz, porque como vocês percebem, eu não tô ainda curada da minha gripe. A última coisa que eu queria dar, assim, como recado final pra vocês. Na hora que surgir esse desânimo, essa tristeza, tira o foco do problema, põe o foco na solução. O meu caso do cartão, por exemplo, adiantava ficar? O cartão veio errado, olha que droga, amanhã eu não vou poder entregar o cartão, então eu vou ter que entregar pedindo desculpa porque tá feio. Esquece. Foco na solução. O que eu posso fazer? Entrei no site, fiz a reclamação, porque eu comprei online, então eu tinha que fazer online a reclamação. Pronto, fiz o que eu podia. Melhor coisa, botei foco na solução. E agora? Adianta eu continuar sofrendo? Não, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Então, vou melhorar, vou tratar de melhorar o meu ânimo pra produzir. Pediram pra eu botar aqui as minhas redes sociais. Eu vou botar aqui o pessoal do Facebook, na descrição ao lado, lá embaixo, não sei onde aparece pra vocês, eu botei e-mail de contato, WhatsApp para informações sobre o coaching, Instagram, Snapchat, tá tudo ali. Pro pessoal do Periscope eu vou mostrar essa folhinha, vocês tirem print da tela, tem todos os meus contatos aqui, tem o e-mail do blog, tem o endereço do blog, endereço do Aprimora Coaching, contato, e-mail de contato, Instagram, Snapchat, Periscope, e aqui embaixo é o WhatsApp de atendimento. Acho que tá todo mundo vendo, inclusive. Esse WhatsApp, todo mundo tirou print? Deu? Posso tirar? É só vocês me falarem. Acho que foi, né? Então, esse WhatsApp, ele não é meu, tá? Ele é o WhatsApp de atendimento. Então, vocês vão falar com a minha equipe, tá bom? Então, foi um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. O pessoal do Facebook, o pessoal do Periscope, adorei fazer essa dinâmica. Se vocês olharem aqui, tá uma graça. Tá o computador, atrás tem um tripé com o celular, tá uma coisa aqui. Todo um esquema pra gente conseguir transmitir ao vivo pros dois lugares, porque eu fazia sempre no Periscope, tinha gente do Facebook que reclamava que não conseguia assistir. Eu tentei fazer uma dinâmica pra integrar os dois. Então, gente, foi um prazer estar aqui novamente. Quem quiser informação sobre o coaching, quem se identificou com várias dificuldades e quer trabalhar isso, o coaching ele serve como desenvolvimento humano. Ele serve para trabalhar as suas emoções. Quem não tem inteligência emocional, muitas vezes não consegue ser aprovado. Porque às vezes você sabe como estudar, mas você não sabe como calar essa vozinha, como acalmar o seu interior para que você consiga colocar em prática tudo aquilo que foi planejado. Ou então você não sabe se planejar, se organizar. Então, eu atendo online para todo o Brasil, então quem quiser informação é só mandar por e-mail. E também presencial aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma sala na Cinelândia, do ladinho do metrô, do lado do lugar que tem a melhor torta do mundo. Quem me acompanha no Snapchat viu que eu postei, eu fiz vídeo, ainda fiz maldade, fiz o vídeo meu comendo a torta. Mas é muito boa, realmente. Estou aqui fazendo propaganda gratuita da torta. Eu só não falo o nome porque eu não sei o nome do local. Então, gente,
Muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada aos meus coaches. Laura tá aqui, a Carla, o Rodolfo. Não é a vó Alzira, não, Rodolfo. O Rodolfo é do presencial. A vó Alzira é na frente. Sabe quando você tá ali no Largo da Cinelândia, na Praça da Cinelândia, tem uma bomboniere assim na esquina. Um lado é o amarelinho, do outro lado é uma bomboniere pequenininha, assim, tem até uma carinha de velhinha. Ali, melhor torta da vida. Palha italiana, então, é de chorar. Comer rezando, assim, é muito boa. Já dei a dica. Pra próxima, você já passa lá e já leva um pedaço pra sua namorada. Namorada, noiva, agora eu fiquei na dúvida. Com certeza ela vai gostar também. Então, gente, um beijo. Muito obrigado pela presença de vocês. Quem tiver interesse em saber mais sobre o coaching é só mandar e-mail. Todas as informações também estão nas minhas redes sociais, tá bom? Queria morar aí só pra comer a torta, mas vai ficar gorda. No início, quando a salinha abriu, eu comia todos os dias com meu marido. Aí a gente deu uma boa engordada. Agora a gente paramos com isso agora. Inclusive a torta que sobrou a gente rateou entre a família e congelamos a nossa parte. Então tá bom, gente. Um beijo. Obrigada pela presença de todos vocês. E coloquem em prática todas as dicas que foram dadas aqui. Porque não adianta nada ouvir e não colocar em prática, tá bom? É isso que realmente vai fazer a diferença nos estudos de vocês, tá bom? Então um beijo e até a próxima oportunidade.